cívico-militar tinha a questão da segurança. Isso. Sim. Uma das questões que me fez dançar bonito, né, com esse governo democrático, foi a questão de falar. Falar não, de questionar o Ministério da Segurança Pública e da Justiça do Brasil quando da visita ao Complexo da Maré e também quando se foi instalar, que houve uma reunião dos ministros Flávio Dino e Zé Múcio da Defesa com o Mercadante, que é sem poder ser o presidente do BNDES. Por que sem poder ser? Porque a lei das estatais não permite, mas mesmo assim é. Eles fizeram uma reunião para pedir verba para fazer um programa de retomada da Amazônia do narco-garimpo. E o narco-garimpo é fato público e notório, é dominado pelo primeiro comando da capital. E o Complexo da Maré, ele é dominado, né, a maior facção, que ele tem outras facções ali, mas a principal é o Comando Vermelho, que é inimiga do Complexo da Maré. E a minha pergunta foi, nesse sentido, por que é que o Ministério não envida os mesmos esforços, não dedica a mesma preocupação para a retirada do narcotráfico na Maré do que está envidando na Amazônia? Uma pergunta. Aí já distorceram, disseram que eu afirmei que ele tem ligação. Não afirmei nada. Sim, São perguntas, porque a gente não pode aceitar a frase de Aniele Franco. É inacreditável um ministro ser questionado. Não, as autoridades públicas têm que nos responder, são nossos funcionários. Sim, exato. O público não pode ser punido por fazer perguntas aos seus funcionários, aos seus ministros, às suas autoridades. Eles têm que responder. Se não respondem, o problema não é de quem faz a pergunta. E parece que veio uma resposta hoje. Porque tudo aquilo que me acusaram, por exemplo, o senhor tem prova de que o Comando Vermelho domina o Complexo da Maré? Foram coisas que me foram perguntadas. Eu falei, não precisa, também é um fato público e notório. Agora, hoje, a novidade é o seguinte, você já deu like? Já deu? Deixa eu ver aqui se tem like suficiente para continuar. Se não deu like, dê já. A hora é agora, tá? E lembrando, nós não chegamos à meta, mas ainda há tempo de batermos a meta para sortear 3 com dedicatória para vocês. Mas nós estamos aqui devagar, hein? Então, ó, tem que chegar a 10 para ter 3 autografados. Então, tá na mão de vocês, já deixem o like. O que aconteceu hoje? O governo Lula, ele descobriu o óbvio. Hoje o governo Lula descobriu que o narcotráfico domina o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Que até então ficava aquele veja bem, preconceito contra pobre, veja bem, mas a coisa chegou numa situação insustentável. Por quê? Porque a Globo mostrou cenas do Fantástico de domingo. E aí o governo descobriu pela Rede Globo que o narcotráfico domina a área. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou nesta sexta-feira, hoje, dia 29, que as ações policiais com apoio do governo federal no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, serão feitas com o mínimo efeito colateral possível. Ele e o governador do Rio, Cláudio Castro, se reuniram para discutir ações, mas não divulgaram detalhes da Ação Maré. Foi confirmada apenas a convocação da Força Nacional de Segurança, composta por policiais militares de outros estados para apoiar as ações. A operação foi anunciada após a divulgação de imagens de criminosos em treinamento de guerrilha dentro de uma área de lazer no conjunto de favelas. O flagrante foi captado por drones da Polícia Civil do Rio como parte de uma investigação que durou 2 anos e identificou mais de 1.000 criminosos que controlam a área. Na gravação, exibida no último domingo 24 pelo Fantástico da TV Globo, é possível ver dezenas de homens armados simulando confrontos, inclusive com o uso de bombas, dentro de um espaço ao lado de uma creche e 5 escolas. As imagens que vimos são inaceitáveis, disse Capelli. Treinamento de guerrilha urbana à luz do dia, criminosos andando com fuzis, não é aceitável. Bom, isso joga mais sombra no episódio de Flávio Dino. Porque ele foi para lá receber um documento de uma associação que pedia o não policiamento da área. E a AGU teve a cara de pau, a coragem, a ousadia. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, teve a indecência de me processar porque eu estava falando algo que agora virou um problema para o governo federal. Aí eu pergunto,
o Ministério de Justiça e Segurança Pública só soube por causa da Globo? Porque o ministro foi lá anteontem, em junho. Não lembro que mês, mas foi lá ontem, ele estava lá. Como é que o ministro vai para sem saber de uma coisa? Treinamento de guerrilha à luz do dia. E agora, por que é? Eu pergunto, por que é que a TV Globo, por que é que a Folha, o jornal O Globo, que deram esta notícia hoje, por que é que o Capelli, por que é que o próprio ministro da Justiça, que não falou nada sobre isso, por que que não estão chamando esses narcotraficantes de drogas e de armas de golpistas, de terroristas? Porque isso sim é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Isso sim é a formação de uma quadrilha que pode querer derrubar um governo. Mas isso eu já não vou chegar, mas que é um crime contra o Estado Democrático de Direito, é. Ainda mais que domina um território. E eu poderia falar do golpe de Estado porque, nesse narco do Estado, eles não deixam governar quem foi democraticamente eleito. Por que que não são chamados de golpistas? Por que que não são chamados de terroristas? Por que que não chega ali uma intervenção federal ao invés destas medidas? Por que que não se passa ali toda a força policial existente no Brasil para prendê-los em flagrante, porque foram filmados? E cabe lembrar que o ministro Alexandre inaugurou a era do flagrante perpétuo quando existe vídeo. Eles podem ser presos em flagrante e serem julgados direto pelo STF, sem direito a habeas corpus, sem direito à audiência de custódia. Por quê? Por que esses dedos todos para tratar desse caso, professor? Primeiro, está explicado por que você, de certa forma, foi monitorado e tem sido acusado, porque você apresenta a realidade sem mascaramentos e está cometendo o maior crime que se pode cometer no Brasil, em que não se quer a democracia. Ser inteligente e apenas ter conexão lógica naquilo que fala. O que você está falando é logicamente. Olha que coisa curiosa. Primeiro, não se poderia admitir uma vez, não é uma vez filmado, porque isso já, não é possível que ele não possa fazer qualquer afirmação, senão eu sou processado. Então vou colocar no condicional. Não é possível que eles descobriram agora que a Globo apresentou. Ou que houve um drone neste momento, com todo o respeito. Há 10, 15, 20 anos atrás, eu passeava, quando eu ia pelo Rio de Janeiro, eu conversava com amigos, eles diziam assim, cara, olha que coisa curiosa. Tem indivíduos de determinados complexos, de determinados lugares em que a comunidade está sendo tomada por criminosos, em que eles estão tendo instrução para manipular a K-47.